Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Os nossos olhos estão sempre fitando algo. Onde está o alvo dos teus olhos? Qual é o alvo dos teus olhos? Nós estamos encerrando o Salmo 66 e o salmista nos diz assim, a partir do versículo 16: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz do coração, da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Observe que há um certo paralelo entre o olhar para um lado e o olhar para o outro. O salmista está atento às obras de Deus. Vinde ouvir todos vós que o temeis, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Para ele contar o que Deus tem feito pela sua vida, significa que ele está atento. E essa seria a primeira pergunta importante. Você tem estado atento às grandes coisas que Deus faz na sua vida? É importante, porque observe que é muito fácil estarmos atentos aos problemas da vida. Estarmos atentos às grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas, e inclusive, e talvez até possamos dizer principalmente, pelo trabalhar de Deus em nossas vidas, faz com que você possa testemunhar a graça, a glória, o poder, a bondade, o amor, a misericórdia, a santidade de Deus. O que Deus faz em sua vida de acordo com quem Ele é. Por isso que tudo que nós vemos de Deus é sempre bom, justo, santo, fiel, verdadeiro, porque Deus age de acordo com a sua natureza. E Ele é bom, santo, justo e verdadeiro. Assim, Deus tem feito grandes coisas na vida do salmista. E ele estava atento, ele estava observando, olhando atentamente as grandes obras do Senhor. E Deus estava operando. Mas, no versículo de número 18, ele diz assim: Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Percebe a ideia de um paralelo? Como o salmista estava sempre olhando para o Senhor, sempre contemplando as obras do Senhor, como ele estava sempre observando o que Deus estava fazendo na sua vida, mas também o que estava fazendo ao redor dele. Então, ele, num relacionamento com Deus, percebe que Deus está sempre ouvindo e atendendo suas orações graciosamente, porque inclusive seus olhos estão fitos no Senhor. Mas se ele estivesse com os olhos fitos na vaidade, ou seja, se ele estivesse com o olhar fito naquilo que não deveria estar, então Deus não teria ouvido a sua oração. Isso nos lembra o texto de Mateus, capítulo 6, em que Jesus diz assim, a partir do versículo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Percebe que, nas palavras do Senhor Jesus, a pessoa pode estar fitando seus olhos em algo bom ou em algo que pode não ser pecado, mas desvia os nossos olhos daquilo que é eterno. Ou seja, está fitando apenas no caráter passageiro da vida. Lá em Colossenses 3, texto que de vez em quando nós citamos, nós encontramos Paulo dizendo: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O olhar fito nas coisas celestiais, o olhar fito em Deus. Isso é importante. Não é que ter as coisas é pecado,
porque inclusive nós precisamos. E Jesus diz em Mateus 6, Deus sabe, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. A questão é em quem está os seus olhos. Você está fitando onde? Olhe para a cruz, olhe para a eternidade, olhe para Deus, para que você contemple as grandes obras do Senhor, manifestas principalmente por Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, de forma que venceu o pecado, mas também venceu a morte. E olhar para o Senhor fará você contemplar as grandes obras de Deus. E além disso, fará você buscar e motivará você a intensificar um relacionamento com aquele para o qual você deve viver e viverá eternamente. Olha para o Senhor. E então a sua vida girará em torno do Senhor. E Deus, que estará vendo que a sua vida gira em torno dele, estará também alegremente abençoando, porque até o seu coração estará desejando aquilo que é bom e agradável ao Senhor. No Salmo 37, nós já vimos o salmista, nesse caso, Davi, ele diz, um texto que todo mundo gosta de ler, ouvir, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, olha para o Senhor, foca nele, vive nele para ele e verá que até o seu coração terá prazer em buscar as coisas de Deus e Deus abençoará. E Deus terá prazer de atender. Porque viver no Senhor e para o Senhor nos leva a uma vida guiada pelo Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo diz, o Espírito de Deus opera em nós. A ideia não é o Espírito intercedendo fora de nós, como Cristo, que é o nosso advogado junto ao Pai, mas é um advogado dentro de nós, nos conduzindo à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, viver em Deus e para Deus. Olhe para o Senhor, fite seus olhos nele, e então viva para Ele, e então você viverá para a eternidade também. E Deus, que opera em nós pelo seu Espírito, estará operando em sua vida tanto para a santificação, quanto tantas vezes para a sua alegria também. O salmista percebeu, como eu olho para o Senhor, ando com o Senhor e vivo para o Senhor, Deus tem ouvido as minhas orações. Mas se eu estivesse em algum momento me perdendo apenas na vaidade, quer sejam coisas erradas, quer não, mas me perdendo na vaidade, me perdendo numa vida fútil, então já o Senhor não estaria ouvindo as minhas orações, porque o Senhor não veria em meu coração um prazer de buscar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Logo, busque o Senhor. Seja conduzido pelo Senhor, pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Seja conduzido por Ele. E você, inclusive, verá que Deus tem satisfação em abençoar os seus filhos. Sim, com certeza. Tanto que há inúmeras promessas dizendo para nós colocarmos nossa vida diante de Deus. Dentre elas, o Senhor Jesus, que disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Um pai que tem satisfação em abençoar seus filhos, como qualquer um de nós, pais, sabemos muito bem que é assim que acontece nessa relação paterna. Então, viva para o Senhor. E verá que, como o salmista, Deus também tem alegria em abençoar aqueles que esperam por Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado mesmo, Senhor. Abençoa teu povo. Sim, Senhor. Abençoa teu povo com um prazer em Ti, alegria em Ti, o viver para Ti, o ter uma vida como de Cristo, simples, uma vida, ó Deus, que pode não ser grande aos olhos dos homens,
como não foi o teu filho, mas uma vida cheia do teu Espírito, mas uma vida dedicada ao Senhor. E como o Senhor Jesus disse que o Senhor sempre ouvia as suas orações, sabemos que em Cristo o Senhor também nos ouve e nos atenderá com muita graça, sempre que assim o nosso coração estiver em acordo com a tua vontade. Para isso, Deus, guia-nos pelo teu Espírito e pela tua palavra, para que a nossa vida sempre, Senhor Deus, esteja no centro do teu querer. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. E tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.